Estas são imagens ao vivo da faixa de Gaza. A gente está falando de uma segunda-feira em que há uma escalada do conflito, principalmente com um bombardeio intenso que é feito pelas autoridades israelenses neste contra-ataque à faixa de Gaza. A gente está falando também de mais de 7 mil mortos em Gaza. E a gente está falando de 1.400 pessoas que morreram no território israelense por conta da invasão que foi feita pelo grupo terrorista Hamas no último dia 7 de outubro. Então, na última sexta-feira, Israel começou aquela incursão terrestre, já pegando algumas partes periféricas da faixa de Gaza e destruindo, segundo as forças de defesa de Israel, estruturas que foram montadas ali pelos terroristas e também matando alguns dos líderes desse grupo que atua na faixa de Gaza. Essa operação continuou e nesta segunda-feira, segundo as informações que chegam para nós, atinge o seu ápice aí nos últimos 23 dias, com operação aérea bastante intensa e também a entrada do exército israelense, assumindo cada vez mais postos ali na faixa de Gaza. Essas imagens que vocês acompanham agora são ao vivo, além da gente ouvir o som ao fundo, né, como se o bombardeio estivesse ali intenso, há também chamas no canto esquerdo de alvos que são atingidos por Israel nesta segunda-feira. O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos ao vivo. Inclusive, há pouco, o ministro Benjamin Netanyahu também fez um discurso, foi questionado sobre a possibilidade de um cessar-fogo e, na visão do ministro, um cessar-fogo agora significaria uma derrota para Israel. Significaria que Israel está abandonando o fronte no momento em que ele é extremamente pressionado por conta dos mais de 200 reféns que ainda estão nas mãos desse grupo terrorista. Pessoas que esperam agora alguma ação, diplomacia, diálogo feito de alguma forma, não só por Israel, mas por outros países para que possam ser libertadas, a exemplo daquelas primeiras que tiveram sucesso no começo da semana. Han Lutzky também contou para a gente que uma das mulheres que integram as forças de segurança de Israel também conseguiu ser resgatada, né, pelo exército, ela que também estava nas mãos desse grupo terrorista desde o começo de outubro, depois daquela invasão. Então, é um dia em que a gente mantém os olhos de uma maneira muito preocupada para aquela área, ao mesmo tempo em que as autoridades do Conselho de Segurança da ONU se reúnem mais uma vez para tentar ouvir e aprovar a resolução que é apresentada pelos países árabes, mas que talvez não tenha sucesso mais uma vez depois de outras 3 que já foram apresentadas e que por algum tipo de divergência dos países que integram o Conselho de Segurança não avança. Eu quero conversar inclusive com o Luca Bassani, porque a gente vai falar também do Líbano, que diz fazer todo o possível para não entrar na guerra e tentar evitar um conflito regional. Essa declaração foi dada pelo primeiro-ministro, o Najib Mikati. Luca, qual que é o papel do Líbano nesse conflito? Líbano que, inclusive, vive uma crise imensa nos últimos anos e entrar numa guerra agora poderia aumentar ainda mais esse abismo, né? É isso mesmo, Evandro. Infelizmente, o Líbano, que outrora já foi um dos grandes países multiculturais do mundo, uma população muito livre no Oriente Médio, desde 74, 75, com a Guerra Civil, nunca conseguiu se recuperar e nos últimos anos houve ainda uma intensificação dessa piora econômica e política, com o Hezbollah cada vez sendo mais poderoso. Inclusive, o primeiro-ministro Najib Mikati, que não é do Hezbollah, mas é próximo ao grupo, disse que está fazendo de tudo para que o país não entre oficialmente na guerra e, na opinião dele, o Hezbollah tem agido de forma racional até o momento, mas que não pode garantir que essa postura permaneça dessa maneira durante os próximos dias, durante as próximas semanas. Nós sabemos que, do aspecto militar, até mesmo no sul do Líbano, o Hezbollah ele é muito mais poderoso do que as próprias forças armadas libanesas, o que acaba tornando essa fala de dissuasão do primeiro-ministro pouco relevante, porque o Hezbollah acaba fazendo o que bem quer ou o que o Irã indica que eles façam, o que o Irã pede que eles façam, né? A gente vê que desde do ano de 2006, essa situação se intensificou, teve uma guerra no Líbano que terminou em impasse entre Israel e o Hezbollah,
mas que é uma constante preocupação para os israelenses na porção mais ao norte do país, né, nessa fronteira que inclusive se estende quase até a Síria, uma região montanhosa, uma região onde há forte patrulhamento desses soldados e de onde durante esses 23 dias também saíram foguetes dos dois lados. O Israel bombardeou o Líbano, assim como o Líbano tentou jogar mísseis em Israel. Muitos deles foram interceptados pelo sistema Iron Dome, mas de qualquer maneira mostra que também é um barril de pólvora naquela proximidade. O primeiro-ministro ele tenta fazer tudo possível para que o Líbano não ingresse nessa guerra, porque ele tem noção da severa crise econômica que passa o país, com uma inflação muito, muito grande, passou nos últimos anos até de 100%, uma desvalorização da moeda total, além do alto desemprego e dessa constante crise causada pelas diversos grupos sectários, né? Entre os xiitas e sunitas há desentendimentos. Os maronitas cristãos, que já foram a maioria do Líbano, hoje são um pouco mais de 30%, acabam ficando acuados. Eles antigamente representavam os interesses do Ocidente, mas agora não tem mais representatividade demográfica, então é um grande caos e ele sabe que uma guerra custa muito caro, portanto tenta afastar a possibilidade do Líbano ingressar diretamente no conflito. No fundo, não sabemos quais são os objetivos do Irã, que acaba comandando o Hezbollah, e sabendo também que o Irã é um dos principais financiadores do Hamas. Essa guerra vai se expandir em duas frentes, esperamos que não, mas todos monitorando essa situação. Lembrando que a ministra das Relações Exteriores, Colonna, da França, esteve no Líbano, tentou falar com o primeiro-ministro e mostrar que a França estaria totalmente contrária à postura do Hezbollah de tentar aumentar as hostilidades com Israel neste momento em que grande parte do mundo, sejam os países árabes, sejam os países ocidentais, tentam acabar com esse conflito dentro de Israel para que o mundo todo não sofra as consequências econômicas de uma guerra generalizada no Oriente Médio. Peraí, Luca, que a gente tem mais pessoas aqui querendo conversar contigo. Deixa eu só contextualizar essa imagem para quem nos acompanha aqui no 3 em 1. Imagem ao vivo ali da faixa de Gaza, que nos últimos dias ou nas últimas semanas também tem sofrido com a falta de energia elétrica ou um fornecimento parcial, ou seja, não são todas as áreas que têm acesso à energia elétrica, à água, já há falta de combustível, de alimentos, de remédios, porque a estrutura montada para que a ajuda humanitária chegue está muito precária ainda. E é por isso que as autoridades internacionais estão reunidas mais uma vez numa tentativa de aprovar uma resolução que talvez não vá para frente mais uma vez. Então há ali um espaço para a passagem de alimentos, mas com um número de caminhões muito inferior ainda ao que é necessário para a população que se concentra ali na faixa sul de Gaza. Principalmente depois que houve o aviso das forças de defesa israelenses para que as pessoas deixassem a região norte, por onde já houve uma incursão terrestre desde a última sexta-feira para, segundo as forças de defesa de Israel, destruir as estruturas do grupo terrorista Hamas. As pessoas se concentram ali na parte sul e é justamente nessa área, na fronteira com o Egito, que há uma dificuldade de se chegar à ajuda humanitária. O que as autoridades gostariam é que houvesse pelo menos uma parada parcial, um cessar-fogo parcial, né? Esse é um meio de caminho discutido por algumas autoridades que oferecem apoio a Israel. Mas, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, essa atuação ou essa opção seria difícil de acatar. Luiz Felipe Dávila quer conversar com você também, Bassani. Luca, boa tarde, boa noite aí para você. Luca, chama atenção o caos humanitário que já está na faixa de Gaza. Hoje mesmo nós tivemos saques no escritório da ONU de mantimentos, né, mostrando que já está entrando em colapso. E essa seria a hora natural do Hezbollah ajudar o Hamas. E esse apoio não aconteceu. E como você bem mencionou, alguma coisa está refreando o Irã de dar luz verde para que o Hezbollah entre para valer nessa guerra. Você acha que isso é fruto da presença norte-americana na região que está segurando isso? O que é que está fazendo refrear o apoio do Hezbollah nesse momento de absoluto caos na faixa de Gaza? E uma segunda pergunta, hoje nos jornais aqui, mostra a ligação do Hezbollah com o PCC no Brasil desde 2008. Ou seja, uma longa ligação envolvendo o tráfico de drogas e tráfico de armas. Isso também pode afetar
vamos dizer, a posição do Brasil na presidência do Conselho da ONU? Pode ter mais pressão sobre o Brasil para resolver essa ligação de organizações criminosas que, de alguma forma, pode estar suprindo armas para esse conflito? Boa tarde a você, Dávila. Essa questão que você levanta, ela é muito propícia para esse momento. Se a gente observar que durante as últimas semanas foram 3 porta-aviões americanos trazidos para as proximidades de Israel. Entre eles o Gerald R. Ford e o Dwight Eisenhower, que são dos maiores que os americanos têm, que tem a capacidade talvez de colocar 150 caças ao ar simultaneamente, além de milhares de soldados. Então, essa presença americana tão robusta acaba servindo como um forte elemento dissuasório para o Irã, que sabe que por mais que tenha poder de fogo, não se compara com os americanos, considerando também o cenário de isolamento internacional do Irã. É um dos países mais sancionados do mundo, mais isolados e que depende desses grupos militantes, terroristas que nós temos espalhados no mundo, seja no Iêmen, na faixa de Gaza, no Líbano, para ter algum apoio, já que oficialmente nenhum Estado representado declara apoio aberto ao governo dos ayatolás, a não ser por questões circunstanciais como é a Síria e a Rússia. Ao mesmo tempo, nós vemos que esse caos generalizado dentro da faixa de Gaza, ele acaba servindo como, serviria como terreno fértil para outros grupos agirem, o que dá a entender que não seja o momento, que os interesses deles sejam apenas expor novamente a causa palestina, o que tem, de certa forma, funcionado, grandes manifestações acontecendo no mundo todo, ao mesmo tempo que isso voltou a ser uma pauta principal das Nações Unidas, o que tinha sido esquecido durante as últimas décadas. Em relação ao PCC e aos outros grupos criminosos que têm ligações com o Hezbollah e outros grupos terroristas pelo mundo, isso é algo até que comum, infelizmente, em muitos países do mundo, em que o crime organizado, fazendo grandes somas de dinheiro através do tráfico de drogas ou armas, acaba também mandando o dinheiro para outros grupos radicais espalhados por todo o mundo. Então, não é uma exclusividade do Brasil. Acho que no cenário nacional o PCC representa uma grande ameaça para a segurança do Brasil, mas não é conhecido internacionalmente e não vejo como isso afetaria diretamente a postura do Brasil, que até agora tem tentado ocupar uma posição de neutralidade, sempre legitimando o Estado de Israel e seu direito de defesa, ao mesmo tempo em que quer solucionar a causa palestina. Esse é um impasse com os americanos, com os russos, com os chineses, é uma espécie de malabarismo diplomático para manter o apoio daqueles que votaram favoráveis e garantir o apoio daqueles que votaram contrários durante a outra resolução, apesar de ser uma tarefa muito difícil. O Itamaraty tem tentado trabalhar de forma intensa durante os últimos dias, principalmente o chanceler Mauro Vieira e os representantes nas Nações Unidas. Não sabemos ainda se isso terá fruto, esperamos que sim, ou pelo menos uma sinalização que seja justa com Israel, como o Estado agredido deste conflito desde o começo, mas que traga alguma espécie de esperança ao povo palestino, principalmente aqueles de Gaza, que têm morrido na casa dos milhares, sem uma perspectiva de poder se estabelecer como refugiado em algum lugar, ou saber quando que essa ajuda substancial chegará. Afinal, foram 120 caminhões que entraram em cerca de 10 dias na faixa de Gaza, sendo que antes da guerra eram 500 caminhões por dia, ou seja, não é o suficiente para aquela população, é algo que tem que ser feito, principalmente nesse quesito. Pois é, Luca Bassani, quando a gente fala das vítimas do lado da faixa de Gaza, né, seriam mais de 8 mil, segundo os números apresentados pelo grupo terrorista Hamas, mas esses dados eles são questionados pelas forças de defesa israelense. E do lado de Israel seriam 1.400 pessoas, né, mortas por conta desse ataque. Agora eu quero trazer também alguns dados para as pessoas que nos acompanham e que são, né, ditos aí pelas forças de defesa israelense nesse dia em que Israel intensifica os bombardeios em Gaza. Estas são imagens ao vivo. Há pouco nós mostrávamos aqui, conseguíamos ouvir o barulho das bombas e havia também um incêndio maior no canto esquerdo aí da sua tela, depois que um dos alvos teria sido atingido pelas forças de defesa de Israel. Seriam 600 locais já foram atingidos, 600 alvos desde domingo, segundo o exército israelense. E a gente está falando também de cerca de 20 mortes de integrantes do grupo Hamas.
Israel intensificou a entrada via terrestre e também tem conduzido um bombardeio ainda maior nesta segunda-feira, um bombardeio aéreo. E isso, segundo as forças de defesa israelense, tem atingido esses alvos. Agora, há uma questão que pressiona bastante estas autoridades, que são os cerca de 239 reféns, e isso foi uma informação também passada por Tel Aviv, que ainda estão nas mãos do terrorista, do grupo terrorista Hamas. Então, há uma pressão muito grande, porque se há uma incursão terrestre muito intensa na visão das autoridades, há a possibilidade de que esses reféns sejam usados como escudo. A exemplo do que acontece também com os moradores da faixa de Gaza, com os civis que, segundo as informações das autoridades, seriam usados como escudos por parte dos terroristas. Isso poderia acontecer com os reféns. Então, uma incursão terrestre mais intensa é algo muito delicado nesse momento. E por isso que há uma condução, então, de bombardeio intenso por vias aéreas aí, pelas forças de defesa israelense, e essas são imagens ao vivo que você vê agora nesse momento. Fábio Piperno quer conversar também com você, Bassani. Vai lá, Piperno. Boa noite, Luca. Você falou sobre o Irã e sobre o Líbano, né? São dois países importantes na região que vivem em situações diferentes. O Irã, ele já está mais ou menos acostumado a ser o tempo todo ameaçado, mas nenhuma ameaça de fato acaba se concretizando, porque o Irã também é bem forte, armado até os dentes. O máximo que houve recentemente foi uma ação que acabou em território iraniano, matando lá um general que seria um dos chefes aí do programa nuclear do país. Agora, no caso do Líbano, Luca, o Líbano é um país militarmente muito mais fraco e aí que depende demais do Hezbollah para defendê-lo. Então, queria saber de você o seguinte, será que Israel e a Europa Ocidental, de fato, trabalham com a possibilidade de que em algum momento o Hezbollah entre nesse conflito, sabendo que isso automaticamente arrastaria o Líbano, que tem grande parte do país nem um pouco interessado nessa guerra? Olha, Piperno, é sempre um prazer falar com você também. A gente vê que é uma situação que os europeus têm considerado, principalmente os franceses, a exemplo da ministra das Relações Exteriores, que esteve em Beirute para conversar com o primeiro-ministro e tentar fazer com que ele e a sua influência perante o Hezbollah afaste o grupo dessa guerra. Nós sabemos que o Líbano em si, os cidadãos do Líbano que não conseguem mais viver da maneira como viviam por conta da alta inflação, após principalmente a explosão daquele porto há alguns anos, as frequentes ameaças que o país sofre, né, essa instabilidade sectária que passa o país, não tem interesse nenhum, como você bem coloca, mas o Hezbollah, ele não representa só os interesses do Líbano, mas representa os interesses do Irã, já que o Irã não tem fronteira com Israel, e desde que os ayatolás assumiram o controle do regime persa em 1979, eles têm como objetivo a eliminação do Estado de Israel. Eles sempre, inclusive, nas suas reuniões, quando o Ayatollah Khamenei fala à nação ou fala sobre essa questão, falando sobre o sionismo, entre outras questões relacionadas a Israel, diz morte a Israel no final, o que mostra realmente essa visão totalmente belicosa contra o Estado judeu. Então, tem que ser analisado até que ponto os interesses do Líbano importam mais ao Hezbollah do que os interesses do Irã, que são, no fundo, os financiadores de todas as armas, de grande parte do vasto dinheiro que vem para as lideranças, além do treinamento militar para esses soldados, terroristas, seja lá como nós queiramos chamá-los. É uma situação extremamente difícil, mas nós sabemos que Israel sentiria muito mais medo do Hezbollah do que o Hamas. O Hamas são 40 a 50 mil pessoas, muitos deles treinados em táticas de guerrilha, alguns especializados, muitos deles também acostumados a fazer atentados suicidas, com aquela prática terrorista bastante conhecida, ao contrário do Hezbollah, que já tem um treinamento militar mais avançado, já é uma coisa mais sofisticada, além de, falam, 150 mil foguetes que estão estabelecidos na parte sul do Líbano, que poderiam atacar cidades israelenses e colocariam o Iron Dome, né, o domo de ferro israelense, sistema de defesa antiaérea, para trabalhar dioturnamente caso acontecesse uma guerra. Mas são hipóteses
esperamos que isso não aconteça, lembrando que por mais que Israel possa ser afetado pelo Hezbollah, Israel também pode destruir o Líbano, que seria uma catástrofe total do país. Inclusive, a derradeira história do Líbano durante as últimas décadas virou um tema na geopolítica. A libanização de um país é quando essas crises políticas, religiosas, guerra civil, transformam um Estado estável e próspero em um Estado falido, como é o Líbano, infelizmente. Pessoal, a gente está falando que a situação, ela é mais grave justamente na região norte do país. Segundo a Organização das Nações Unidas, há cerca de 117 mil refugiados que permanecem naquela área, inclusive muitos deles em hospitais, que estão nessa parte aí da faixa de Gaza. A gente já contou para vocês que boa parte dos hospitais está ali e essas pessoas procuram abrigo nesses locais exatamente por conta da intensificação do bombardeio que começou na sexta e que tem o seu ápice nesta segunda-feira. O Alan Gani quer conversar com você também, Bassani. Luca, boa noite. Supondo que essa incursão terrestre seja muito bem sucedida em aniquilar o Hamas, o que se discute em relação ao dia seguinte? Israel ocuparia por um tempo a faixa de Gaza? Haveria tropas da ONU? Como é que ficaria a situação? E esse vácuo de poder seria ocupado por quem? Já ocorre essa discussão aí? Ocorre sim, uma questão muito interessante, Alan. Também boa tarde a você. Falam sobre 4 hipóteses. Vou tentar ser breve para ficar mais fácil o entendimento. A primeira seria simplesmente a eliminação do Hamas e o abandono da terra, o que é muito negativo porque esse vácuo de poder faz com que novos grupos radicais surjam, principalmente a população civil, que foi muito afetada pelos bombardeios de Israel. Esse sentimento anti-israelense já é muito próspero dentro da população de Gaza e poderia fazer com que um outro Hamas surgisse em anos seguintes, o que não é positivo. A segunda opção seria a anexação de Gaza, o controle de Gaza por Israel, algo que já aconteceu desde a Guerra dos 6 Dias, 1967, até mais ou menos 2005, quando as forças israelenses saíram de lá. Eles tinham uma estrutura com o povo judeu vivendo também dentro de Gaza, algo que foi completamente retirado, o que é analisado por alguns israelenses como um erro. Mas, de fato, essa anexação não seria nada fácil, porque nós temos um sentimento muito ruim contra Israel dentro da população civil, que seria a maioria. E seria difícil para as forças policiais israelenses administrarem aquela região, principalmente por ser uma região destruída. A terceira, e que alguns ex-primeiros ministros de Israel falam, é a possibilidade de Israel tomar controle e devolver a faixa de Gaza à autoridade palestina, que atua na Cisjordânia e quem eles acham que são os legítimos donos daquela terra. Porém, a autoridade palestina, por mais que queira voltar para Gaza, não quer chegar em Gaza sob tanques israelenses. Então, essa questão da legitimidade é bastante complexa. E a quarta seria uma opção de achar um líder ligado com Gaza no exterior para trazê-lo para comandar aquela região como se fosse um líder de transição com uma coalizão de países árabes, o que ainda é discutido, já que nenhum dos países quer assumir essa responsabilidade nesse momento. Luca Bassani, muito obrigado por enquanto. Daqui a pouco a gente conversa mais.